Bom, pessoal, aqui estamos nós e olha, a situação é Lula. Uma coisa que eu venho falando para vocês e já faz um tempinho é a falta de controle que Lula tem dentro do Congresso. E isso se reflete agora, né, em um colaborador da Folha de São Paulo. Bom, vamos para a matéria, né? E o título da matéria é, presta atenção, Lula perdeu as rédeas do Congresso. Vai ser pressão. É o título da matéria. Né? Há poucos dias nós vimos, né, aí a pressão. O pessoal tirou a Daniela do Vaguinho, não se contentaram. O pessoal tirou a outra menina lá, qual é o nome dela, meu Deus? Me fugiu agora. Teve a presidente teve a Ana Moser, né, do esporte. Aí teve agora a presidente a presidente lá da Caixa Econômica. E tudo em questão não foi, acho que tudo no mesmo dia, questão de dias, se foi, né, poucas horas, né? Ao mesmo tempo que Lula cedia de um lado, o Senado derrubava também o nome indicado de Lula, né, lá para o Ministério Público. E pra vocês verem que a coisa não tá boa, né? Lula cedeu e ainda assim os caras vetaram o nome do rapaz lá, né? E ainda para completar, o Centrão ainda quer mais uma vaga e já está negociando essa outra vaga. E ficou bem claro que a situação de Lula agora, daqui para frente, é ou cede, ou cede, ou cede. Se não, se lasca. Né? E, infelizmente, esse é o governo Lula 3, né? O governo que se ajoelha... Não, diziam tanto que Bolsonaro se ajoelhou para os Estados Unidos, para o Trump, né? Agora nós estamos vendo o Lula de cara no chão para o Congresso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Se você curte o nosso canal, está assistindo a gente em outra rede social, corre rapidinho aqui para o YouTube, põe aí canal Brasil Notícias e se inscreve. Na descrição, para você que gosta do nosso trabalho, tem a nossa chave Pix, hgf10@msn.com, uma forma de você colaborar com a gente e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem o nosso Twitter, onde você tem todas as matérias em primeira mão para você. Vamos para a matéria? Olha só. O Congresso impôs derrotas seguidas ao presidente Lula, PT, nas últimas semanas e mostrou que mesmo depois de o governo ceder, as demandas do Centrão por cargos e verbas tendem a continuar. Então parece que Lula ceder ainda não está resolvendo. Não está resolvendo. Os caras estão querendo cada vez mais de Lula. De acordo com especialistas que participaram de um debate no 47º Encontro Anual da ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, esse tipo de pressão incessante do Congresso é o novo normal da política brasileira. Mudanças institucionais recentes transformaram a governabilidade no Brasil em algo mais complexo do que já era antes, afirmou o cientista político Lúcio Reno, professor da Universidade de Brasília. Lula que o diga. Em um intervalo de poucas horas, ele entregou o comando da Caixa Econômica Federal, olha só aqui, e a um aliado de Arthur Lira, PP, presidente da Câmara, e viu seu indicado para a Defensoria Pública da União ser rejeitado no Senado. Então, você vê, mesmo ele cedendo, os caras ainda, né, deram uma encarcada nele. Você vê que eles não pensaram, não tiveram nenhuma dificuldade em derrubar o nome de Lula, né? Depois, descobriu que a mudança na Caixa não bastaria para conseguir na Câmara os votos necessários à aprovação de projetos de lei cruciais para a pauta econômica do governo. O cenário que se coloca é muito mais difícil de ser navegado pelo presidente e o Congresso se tornou uma arena imprevisível. Não dá para esperar que o governo vá aprovar tudo o que quiser e que suas propostas vão sair ilesas, disse Reno. Pra vocês terem uma ideia, né? O Centrão, além de abocanhar a presidência, agora quer as secretarias da presidência da Caixa. Ou seja, não vai deixar brecha para a esquerda estar lá dentro, não. Os caras querem abocanhar tudo, ocupar o espaço. E eles aprenderam isso com a esquerda, viu? Para ele, o executivo agora precisa se preocupar mais em impedir a votação de propostas negativas para seus interesses do que em tocar sua própria agenda. Em outras palavras, o governo Lula agora tem que se cuidar, porque o negócio dele não é nem mais o que ele prometeu, né? É tentar impedir aquilo que vai contra as ideias dele, ou seja, ele vai passar mais tempo tentando impedir pautas de andarem do que aprovar as próprias dele. Coisa rata-rosso, hein? A aprovação de projetos depende menos de cargos e verbas do que da congruência de temas. Diminui o leque de propostas que o Executivo pode tratar como Congresso, disse o professor da Amber.
Pelo menos 4 reformas institucionais explicam essa nova relação entre os poderes. A primeira diz respeito ao rito de tramitação das medidas provisórias baixadas pela presidência. Sucessivas alterações ao longo de mais de 2 décadas atenuaram o impacto desse instrumento, de modo que se tornou mais fácil para o Congresso modificar seu conteúdo ou mesmo rejeitá-lo por completo. A segunda remete às emendas orçamentárias feitas por parlamentares. Se antes elas podiam ser bloqueadas pelo governo, agora elas se tornaram em grande parte obrigatórias e pouco transparentes. Lembram aquela história de dizer, Bolsonaro, orçamento secreto e blá, 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 blá? Pois é, no governo Lula, a farra do orçamento secreto virou literalmente agora obrigatória. Quer dizer, é engraçado, né? Com Bolsonaro era crime, com Lula é obrigatório. O que diminui o poder de barganha do executivo, ou seja, Lula agora não vai ter mais, perdeu o controle, gente. Esse negócio sendo obrigatório, agora Lula não tem mais o poder de negociar, que foi o que eu falei para vocês há esses dias, né? A Gleisi Hoffmann criticou essa ação, mas ela não criticou porque é boa, não. Ela criticou porque tirou o poder de Lula, de tentar pressionar de alguma forma. Outra novidade dos últimos anos é a restrição às nomeações para certos postos comissionados, associada à defasagem de salários na máquina federal. Com isso, a oferta de cargos se tornou menos atraente nas negociações. Por fim, há o aumento no número de partidos, o que dificulta montar uma base aliada. Embora esse processo de fragmentação tenha sido revertido nos últimos anos, a maioria das siglas ainda tem porte médio ou pequeno. Como cereja do bolo, há um ingrediente extra, o impeachment. No Congresso, tão pulverizado e independente, aumenta os riscos de ser governo. A ameaça de impeachment hoje é muito maior, afirmou Reno. Parte dessas medidas ganhou impulso em meio a escândalos de corrupção. Quem foram os corruptos? PT. Mas elas também corresponderam a desejos antigos dos deputados e senadores que queriam ter mais poder no arranjo descrito pelo sociólogo Sérgio Abrantes como presidencialismo de coalizão. Em artigo de 1988, Abrantes percebeu no sistema brasileiro algo diferente tanto do presidencialismo americano, caracterizado por um jogo entre apenas 2 partidos, quanto do parlamentarismo europeu. Na década de 1990, diferentes intelectuais procuraram mostrar como esse regime funcionaria na prática, e a solução quase sempre passou pelo uso, por parte do executivo, de ferramentas como medidas provisórias, as nomeações e o controle do orçamento. Segundo a análise de Lúcio Reno, essa organização é que foi posta em xeque, não o presidencialismo de coalizão em si, mas a maneira de gerir a coalizão. O poder foi descentralizado e o legislativo ganhou força, mas a responsabilização do Congresso pelas políticas públicas continua baixa, afirmou Reno. Ou seja, o que ele está dizendo? O Congresso ganhou protagonismo, ganhou poder, mas na hora de responsabilizar alguém, o Congresso se safa mais fácil, a conta vai para o presidente. No debate da Ampox, a cientista política Maria do Socorro Braga, professora da UFSK, Universidade Federal de São Carlos, elencou outros fatores por trás dessa nova equação. Um deles é uma divisão geográfica entre os partidos e, em alguns casos, dentro das próprias agremiações. Essa clivagem regional é muito importante, disse ela. Além disso, afirmou a professora, hoje a gente está num sistema em que a polarização ideológica se expressa também do ponto de vista do eleitorado e o político é cada vez mais afetado pela opinião pública. É bom lembrar que até Bolsonaro assumir nós só tínhamos um lado, esquerda, né? Não se falava, né? Não sei se foi em 2012, não, 2010 ou foi em 2000 não, acho que foi em 2010, né? Que Lula disse que o Brasil tinha uma eleição de apenas um lado só, porque era Dilma, né? Contra o PSDB, acho que era o Serra naquela época, não estou lembrado de certeza, né? Que disputava, ele falava que o Brasil estava disputando uma eleição de um lado só, não tinha direita, só tinha esquerda. Maria do Socorro também argumentou. Aí Bolsonaro, gente, chegou e trouxe o bolsonarismo, aí lascou com a esquerda porque agora eles perderam essa, né, hegemonia. Maria do Socorro também argumentou que as mudanças institucionais alteram o comportamento dos parlamentares. Olha só. A cláusula de barreira e o fim do financiamento por empresas, por exemplo, concedem mais poder
há certos grupos dentro dos partidos e modificam a maneira de fazer campanha, inclusive aumentando a importância das emendas para agradar a base eleitoral, ou seja, dinheiro do povo, né, para agradar, para comprar o menino. A antropóloga Isabela Calil, que fechou a mesa, citou 3 elementos da reconfiguração do bolsonarismo que dificultam a vida do governo Lula. Eita, Bolsonaro para encher o saco da esquerda. O primeiro, disse ela, é a interiorização do bolsonarismo, dado que o PL tem planos de eleger 1.500 prefeitos no ano que vem. Pode-se imaginar como a capilarização entra nos cálculos de políticos dessa sigla. Elas vão arrancar os cabelos da esquerda, que vai arrancar os cabelos. O segundo ponto é a bolsonarização do Congresso e das instituições de Estado, afirmou Isabela, que é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. De acordo com ela, esse processo ocorre não só nas forças de segurança, em setores militares, que no caso é o setor mais chegado a Bolsonaro, e entre operadores do direito, mas dentro do próprio legislativo, com a adoção de agendas conservadoras que, por exemplo, desafiam o STF, Supremo Tribunal Federal. Isabela chamou esse movimento de bolsonarismo de baixa intensidade. Diz que quem o melhor representa é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, pródigo em declarações voltadas em público conservador. Para completar o quadro, a antropóloga destacou as iniciativas parlamentares que têm por objetivo esvaziar direitos previstos na Constituição. Tá aí a matéria. Créditos e Irá Machado para a Folha de São Paulo, Tá aí, gente, a matéria, Então, acho que ficou bem claro aqui, descrito o que a gente vem falando há dias, A Lula perdendo cada vez mais espaço, o Congresso cada vez mais avançando, e nós estamos aí à beira de um parlamentarismo com o atual governo, Porque hoje o Congresso praticamente é quem está dando as cartas. Lula só está jogando no jogo como café com leite, pode-se dizer. Quando você vê Janja vice-presidenta, Ai, ai. Vamos aqui, gente, para os comentários, para a gente ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores. Vamos lá. Deixa eu ver. Madalena Araújo, minha amiga, comentando aqui. Quem tem a mente atrasada pensa assim. Comentou ela no vídeo. Coronel alerta para a destruição das Forças Armadas feitas pelo governo Lula. Na verdade, ela está comentando aqui sobre um comentário que a gente fez, Tentando explicar aí que muita gente acredita que as Forças Armadas traíram o povo. Isso por conta da falta de conhecimento de como funciona a legislação em relação a isso, Enfim, mas não vou entrar nesse assunto não aqui. Valeu, a minha amiga. Lourdes Carmen, meu amigo, também por aqui. Pelo que eu fiquei sabendo de amigos meus que servem ao Exército, existem muitos oficiais de alto escalão que querem sim fazer o que deve ser feito, mas eles só não fizeram ainda por um motivo bem simples. Eles estão com medo que o Brasil sofra sanções e retaliações. Senão já teriam feito desde o dia em que o povo saiu nas ruas no final do ano passado e pediu, com certeza, envolve muito, porque assim, essa consequência é uma consequência, ou melhor, esse ato gera consequências, de sanções, bloqueios e muitas outras coisas, o que acaba prejudicando o Brasil na sua economia, Então é complexo, gente. Isso aqui não é só uma ação do cara fazer lá, é porque as pessoas não entendem, mas é exatamente isso, Lourdes Carmen. Coronel alerta para a destruição das Forças Armadas feitas pelo governo Lula. Tá aí, gente, um abraço, fiquem com Deus, fui!